Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Será mesmo que vamos nos alegrar com essas circunstâncias ruins? Bom dia, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Pois então, quando eu ouvi esse louvor, que na realidade eu prestava atenção apenas no refrão, eu cantava porque eu achava bonito, mas não era o que de fato eu sentia, não era o que eu queria viver. Eu estava sendo hipócrita ao dizer que eu iria me alegrar, mesmo tudo dando ruim. Pois então, ocorre que, ao analisar o capítulo 3, versículos 17 a 19 do livro de Abacuque, no dia de hoje, em que eu estou fazendo um propósito de 21 dias por uma determinada causa pessoal, e o versículo que eu terei que ler hoje é este, do livro de Abacuque, que inspirou este louvor. Só que eu não conhecia o versículo 19, que mudou completamente o meu entendimento. E daí eu fui ler a letra do louvor e observei que no início do louvor, que não é a parte do refrão, traz exatamente ali o mesmo entendimento que está no seu versículo 19. Então vamos lá para vocês também terem a mesma compreensão. Diz assim, a partir do 17: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Até aí é o 18, que eu falei que eu cantava na hipocrisia. Agora vejam o 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Finaliza assim. Então, a partir do momento que eu li esse versículo 19, a minha ficha caiu. Eu compreendi que a força está em Deus e dentro de você, porque você é um pedacinho de Deus. E existe um salmo que inclusive diz, vós sois deuses, né? Então, um pedaço da centelha divina habita dentro de nós. Então, a gente tem que ativar essa força. E é essa força que faz os nossos pés como os do cervo, como da corça. É sinônimo, cervo, corça. E ele me habilita a andar em lugares altos. Quer dizer que, apesar das circunstâncias, a força que vem de Deus, que te sustenta, te habilita a andar em lugares altos. Aí a minha ficha caiu. Quer dizer, você não deve olhar para as circunstâncias, você não tem que ter o olhar para o externo, você não tem que observar que a figueira não está dando frutos, as circunstâncias que você atravessa, que você está endividado, que você está com escassez de recursos, que você está sendo injustiçado, que você está com dificuldades no seu relacionamento amoroso, problemas com amizade, problemas com filho, enfim, não é para olhar para as circunstâncias. O olhar tem que ser para dentro e para o alto e não para fora. Para dentro quer dizer para o seu interior, buscando dentro de você essa força que vem do alto de Deus. Foi essa ficha que me caiu. Aí sim, eu fui observar a letra do louvor lá no início, tem uma explicação semelhante a esse versículo 19, que diz aí que a força, né, vem do Senhor. Então, gente, agora eu vou passar a louvar, a cantar esse louvor quando ele me vier à mente, com um sentimento coerente àquilo que eu estou falando.
Porque essa desconexão não é legal. Essa desconexão entre o que você fala e o que você diz, né? Tem que estar tudo alinhado. Até para materialização dos seus sonhos. Mas isso já é assunto de metafísica, de física quântica. Bom, outro versículo que diz sobre o cervo, ou melhor, sobre a corça, que são praticamente animais aí da mesma família dos cervídeos, né? Lá em Salmos, lá em Salmos 18, melhor dizendo, versículo 33, diz assim: torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Gente, esse salmo, ele é lindo. Do versículo 33 em diante, caso vocês queiram ler, é um verdadeiro alento para aqueles que estão sofrendo injustiças, perseguições, e ainda que não compreendam que estejam sofrendo, às vezes, perseguições por seres humanos, né, que nada mais são do que instrumentos usados pelo maligno, que são pessoas que dão brechas para serem usadas pelo maligno contra nós, porque já diria o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades. Então, nós não temos que ficar com raiva daqueles que nos perseguem, mas sabermos o que está por trás dele, que é o inimigo das nossas almas, enfim. Mas é um salmo bastante encorajador e esperançoso, caso queiram ler depois, após o versículo 33 em diante. Então, vamos interpretar o que é o cervo na Bíblia, ou a corça, né, a depender da tradução. Frequentemente, esse animal ele é usado como símbolo de diversas qualidades, incluindo ali a agilidade, leveza, segurança em terrenos difíceis e a busca por Deus. O cervo é associado à imagem de força e graça, capaz de se mover com rapidez e equilíbrio em terrenos acidentados. Ou seja, a força que nos vem do alto, né, que é do Altíssimo de Deus, ele faz com que os nossos pés, voltando lá em Abacuque 3:19, eles sejam ágeis e equilibrados, mesmo em terrenos acidentados, mesmo nas circunstâncias difíceis, desafiadoras ou problemáticas, como queiram compreender. E ele te faz andar em lugares altos, ele te coloca em lugar de honra, apesar das dificuldades. Então, meus amados, é um animal que representa a confiança e a segurança daqueles que confiam em Deus. Porque encontram esses atributos no Altíssimo, mesmo em meio aos desafios. Palavras-chave: agilidade, leveza, segurança, confiança, busca por Deus, e mesmo assim ainda tem uma gentileza, uma sensibilidade, uma graciosidade. Já viram como que os servos são... Agora eu não sei se é servos ou servos que se fala no plural, mas enfim, como esses animais, eles são graciosos, eles são elegantes, eles são gentis, eles são sensíveis. Pois então, depois até deem uma olhada a elegância que eles têm. Procurem fotos, imagens, vídeos dele na internet. Apesar dos desafios, eles ainda são graciosos. E a graça, quem derrama é Jesus Cristo, não é mesmo? Continuando, então, o nosso raciocínio. Quero agora que vocês se atentem para o que está escrito em Mateus 7, versículos 7-11. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês,
que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, essa passagem aqui é sensacional. Também é muito motivadora, muito inspiradora, muito esperançosa. Estimula muito a nossa fé. Por quê? Porque aqui está dizendo que, complementarmente aquilo que está lá em Abacuque, se apesar das dificuldades a gente pede a Deus, a gente vai receber. Se a gente busca, a gente vai encontrar. Se a gente bater, a porta vai ser aberta. A gente tem que persistir, é perseverar. Bater até que a porta se abra. Buscar até encontrar. Não encontrou ainda? Continue. Pedir até ser dado. Porque se até nós que somos seres humanos e acometidos pelo pecado, somos capazes de sermos bons para os nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Então, se ele ainda não deu, não entregou, se você ainda não encontrou, é porque existe ainda um propósito, existe um motivo. E não fique perguntando por quê. Procure entender o para quê, para qual finalidade. O que Deus está querendo trabalhar em mim nessa espera? É a minha resiliência, é a minha paciência, é a minha confiança, é a minha sabedoria, é o meu discernimento? Porque às vezes, se for me dado o que eu quero agora, eu vou despedaçar. Eu não vou ter sabedoria o suficiente para usufruir daquilo que minha alma já anseia, mas que eu ainda não estou preparado ou preparada para ter. É como uma criança de 5 anos de idade que vira para o pai e fala: pai, eu quero carro tal. Só que não é carrinho de brinquedo, ele quer um carro de verdade. Como que essa criança vai dirigir um carro, sendo que ela não é habilitada, sendo que ela não tem idade suficiente para isso, ela não tem tamanho suficiente para isso, ela não tem intelecto suficiente para isso, ela vai causar um acidente. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Não é que o caráter de Deus seja duvidoso porque as coisas ainda não aconteceram. É porque nós ainda não estamos preparados o suficiente. Então, a pergunta correta é: o que eu preciso fazer para acelerar o meu processo? Para encontrar o que eu desejo? Para eu receber o que eu desejo? Para que a porta que eu desejo me seja aberta? Eis a questão. E por fim, quero que vocês meditem no que está em Números 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Em algumas versões está dizendo: porventura prometeria ele e não o cumpriria? Aqui está dizendo diria, mas em outras versões está prometeria. Gente, a Bíblia é um livro com mais de 8.000 promessas. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando no momento, mas vamos supor que seja na vida sentimental. Vai lá no Google e digita promessas na Bíblia sobre vida sentimental. Leia e se apoie no que está escrito. Vamos dizer que seja na área financeira. Promessas na Bíblia sobre prosperidade. Vai lá, digita e pesquisa. Vocês vão encontrar mais de 6.000 promessas sobre questões financeiras, questões de prosperidade. Quer dizer, é mais de 3/4 da Bíblia. E mais de 75% dela é sobre promessas de prosperidade, que é uma área que as pessoas têm muita dificuldade. Questão financeira, questão de administração de recursos, questão de gerar recursos. Se você está com um problema na área da saúde, vai lá e digita. Promessas de Deus sobre a área da saúde. Se você quer engravidar, você que é mulher quer engravidar, vai lá e digita passagens bíblicas de mulheres que engravidaram, que eram estéreis e engravidaram. O que você quiser saber, qual área for, qual problema for, você vai lá e pesquisa, você vai encontrar promessas. Se apoiem nessas palavras, porque o caráter dele não é duvidoso. Ele não é homem para que minta, ele não tem o caráter nosso, pecaminoso, duvidoso.
E nem filho do homem para que se arrependa. Ele não prometeu e vai lá, ai, me arrependi de ter prometido, não vou cumprir. Não. Se está escrito, tem que se cumprir, como dizem lá na Igreja Universal, que eu frequento. Se está escrito, tem que se cumprir. Então, vocês têm que ter uma fé nesse sentido. Vocês têm que pesquisar o que está escrito. Se apoiar nessa palavra, tomar posse dela. O que é tomar posse dela? É crer verdadeiramente, introjetar aquilo como uma verdade dentro de você. Sabendo que no tempo certo, no tempo adequado, que não sabemos qual é, Deus que sabe, tudo será cumprido na sua vida. Tenham uma excelente semana, curtam, compartilhem e até a próxima segunda-feira sapiencial.